Nesse módulo, nós vamos falar sobre as diferentes motivações e desejos de cada um dentro do relacionamento sexual. Você já deve ter ouvido falar que sempre há aquela pessoa no casal que tem um pouco mais de desejo, ou ouvido falar que tem aquela que tem menos desejos. Ou alguém tem desejo de mais, ou tem desejo de menos, ou ambos estão dentro das suas medidas, mas os desejos são diferentes e acabam desencontrando e pior, criando alguns conflitos e insatisfação do casal. Você sabia que dentre as separações, 35% dos motivos delas terminarem, ou seja, dos divórcios acontecerem, tem a ver com essa diferença nos desejos sexuais de cada casal. Essa insatisfação sexual faz com que muitos casais se separam, ou seja, muitos às vezes se gostavam, mas sexualmente tinham motivações diferentes e tinham experiências diferentes e acabavam projetando no outro que o outro muitas vezes não conseguia satisfazê-lo ou satisfazê-la. Ou pior, não compreendendo o que acontece no universo amoroso ou da libido da outra pessoa com quem convive. Algo extremamente importante que faz com que você, se passa por isso, você se sinta frustrado ou frustrada ou acaba de uma certa maneira não sabendo como reagir. Afinal de contas, falar de sexo dentro de um relacionamento geralmente causa muito desconforto, algumas brigas e muitas vezes mais distanciamento ainda. A dificuldade que os casais têm de tocar no assunto ou falar sobre esse assunto de uma maneira mais suave, sem machucar o outro e respeitando também as suas necessidades ou os seus desejos ou os seus medos, acaba com que muitas vezes alguns casais não deem conta dessa conversa e no meio da conversa tem aquela discussão e acabam achando que é aquele assunto que não precisa nunca mais ser tocado e assim vão empurrando para debaixo do tapete muitas conversas não resolvidas sobre a sexualidade do casal, causando o quê? Frustração, tristeza, desentendimento e assim por diante. Mas por que é que os casais têm diferentes motivações na hora de se relacionarem sexualmente? Primeiro nós vamos ter que entender uma coisa. As primeiras experiências sexuais da gente começa bem no comecinho. É mais ou menos com 3 anos de idade que a gente entra numa fase edipiana de ser, que é uma fase que a gente chama que é quando começa a despertar a sexualidade da criança. Na terapia haitiana, como eu sou uma psicoterapeuta haitiana e vocês já sabem, a gente fala que é a fase da rigidez e a fase da sexualidade infantil, onde o menino descobre que ele é menino e onde a menina descobre que ela é menina. Mais ou menos nessa fase, quem é menina, começa a gostar do pai, querer ficar sempre com o pai e às vezes querer ser até a namoradinha do pai, beijar o pai o tempo inteiro. E o menino também quer ficar com a mãe, se identifica com a mãe e começa a competir a atenção da mãe com o seu pai. Isso é normal de acontecer. Acontece que quando isso acontece, o ideal seria que se a menina compete com a atenção do pai, essa mãe, sem reprimir, precisa dizer, não, esse pai é meu, esse homem é meu, quando você crescer você vai ter o teu. E o menino também, quando ele começa a querer a atenção da mãe, esse pai tem que dizer, não, a mãe é minha, quando você crescer é a minha mulher, você vai ter uma mulher só para você. Por que isso é importante? Porque a criança aprende a competir nessa hora. E se ela ganha a atenção do seu genitor oposto, se ela ganha, ela perde na vida adulta. Porque quando você é o preferido príncipe do seu pai, da sua mãe, ou a princesa do seu pai, no caso, o pai ou a mãe tem uma crítica exagerada sobre no seu casamento, sobre, né, a mãe uma crítica sobre o pai uma crítica sobre a mãe muito forte, a criança começa a entender que ela é muito mais especial do que o seu pai ou a sua mãe, e na vida adulta ela se sente muito poderosa para conquistar a mulher que ela quiser, no caso do menino,
e a menina conquistar o homem que ela quiser. Isso faz com que essa criança desenvolve um poder mental do tipo, eu quero, eu consigo, mas eu vou ficar sempre na conquista, porque eu nunca tenho de verdade, porque a mulher da minha vida é a minha mãe, assim, que o menino fica com essa crença no subconsciente e a menina fica com uma outra crença que o homem da minha vida é o meu pai. Você já deve ter ouvido falar, muitas mulheres que têm uma idolatração pelo pai, admiram e tal, muitos homens uma idolatração pela mãe e assim por diante. Ok. O que tem a ver com a sexualidade? Acontece que nesse período, que é mais ou menos entre os 3 anos e meio até os 5, se você tem um estímulo demais na sexualidade, o que é um estímulo demais? Crianças que ficam ouvindo coisas que não estão na hora de ouvir, crianças que ouvem seus pais transarem, crianças que aprendem coisas sobre sexualidade com algum irmão adulto, muito mais adulto, que fica estimulando nessa fase, ou ao contrário, abusos infantis ou experiências ruins, crianças que ficam escutando pornografias, crianças que ficam sabendo que o seu pai ou sua mãe está traindo na relação. Tudo isso são informações que essa criança não está preparada para saber, porque ela está preparada para brincar e ela ainda tem uma sexualidade muito soft, vamos dizer assim, ela é muito pura. E nesse sentido, a criança já sente, né, os seus órgãos genitais já têm respostas instintivas, mas não tem redes neurais, não tem pensamento sobre a sexualidade. Quem vai dar o pensamento sobre essa sexualidade é o adulto. Então, se a criança mexe nos seus genitais e ela sente alguma coisa, o adulto vai dar alguma informação. Então, se o adulto diz, não mexe nisso, que isso é pecado e não pode, os outros com peso, é isso que ela vai ter da sua primeira experiência na sexualidade. Né? É claro que tem que dizer, olha, quando você estiver se tocando tem que ser lá dentro do banheiro, mas sem o peso, porque o peso vai criar uma rede neural sobre aquela primeira experiência em relação à sexualidade. Acontece que um estímulo muito grande, estimular a criança, essas dancinhas que falam de sexo, essas músicas que falam de sexo, ou essas brincadeiras exageradas no momento em que a criança não está preparada para isso, com certeza vai dar estímulo energético e instintivo muito maior do que essa criança dá conta. Na vida adulta é como se ela tivesse também nunca saciada, é como se quisesse muito e não se sente preenchida, ou seja, tem uma experiência da energia sexual da pelvis e pouca experiência no coração. Acontece que pode acontecer o contrário, então se essa criança viu muito sexo misturado com muita culpa, misturado com muito problema, misturado com muita briga, misturado com muita traição, ela pode reprimir essa energia. E quando ela reprime essa energia, automaticamente ela cria um registro no seu subconsciente novamente de que aquilo não é tão bom, de que aquilo traz problemas, de que aquilo traz dificuldades no relacionamento, de que aquilo pode trazer coisas piores. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo isso se essa pessoa nunca trabalhar, nunca fizer uma terapia, nunca conseguir entender, isso vai ser o reflexo do seu relacionamento. E muito mais coisas ficam gravadas do que a gente imagina. A falta de libido pode estar relacionada com diversas situações. Por exemplo, tem casais, tem mulheres ou homens que têm muita energia sexual, mas não sabem lidar com prazer porque morrem de medo de soltar, relaxar e se entregar. O que essas pessoas fazem? Gastam essa energia no trabalho. Então pega toda essa energia instintiva que vem da pelvis, essa força, e deixa descarregar para fazer. Quando não estão fazendo, podem estar brigando, porque geralmente são pessoas mais competitivas. Então, a falta de libido pode estar relacionado com muito estresse,
com alcoolismo, com drogas, com dificuldade de se amar, com baixa autoestima, com excesso de trabalho, excesso de preocupação, excesso de zelo com os filhos, excesso de controle. Tudo isso tem a ver com a nossa mente. Não, a maioria das situações não tem a ver com os órgãos genitais, mas sim com a nossa mente. Alguns remédios podem tirar a libido, algumas doenças tiram a libido, tanto do homem quanto da mulher. Grande parte vai ter um módulo sobre disfunção sexual que eu vou falar aqui, mas é muito importante que a gente entenda que cada um vai ter desejo diferente. E o que eu quero dizer com isso? Então, existem mulheres que têm muito mais desejo que homens. Tem mulheres que têm muito mais vontade, muito mais libido, muito mais energia sexual, muito mais força, e algumas que lidam melhor com a sua sexualidade. Vai depender muito das suas primeiras experiências sexuais e também da infância e como ela ouviu na sua educação básica. Existem homens que são ao contrário, são homens que têm a sua sexualidade mais desenvolvida, muito mais libido, muito mais desejo, muito mais vontade e pode ter tido experiências mais bacanas na infância. Muitas vezes, vontade demais é desequilíbrio energético. Porque se você tem muito mais vontade que o seu parceiro ou a sua parceira, isso significa que se você exige, deseja que o outro faça sexo com você, provavelmente você está tendo um roubo de energia do outro ou querendo descarregar. Como psicoterapeuta haitiana, na psicologia da sexualidade, significa que se você tem muito desejo e você quer transar com outro, você quer descarregar a parte da tua atenção. Tem gente que quer transar muito, mas nunca tem orgasmo satisfatório, porque tá sempre na tensão. Então ele quer o quê? Ter uma descarga energética e utiliza o corpo do outro para essa descarga. Ou ao contrário, né? Tem gente que tem pouca libido e não consegue, de uma certa maneira, poder fazer essa descarga. E o que é importante para a gente finalizar esse módulo? É importante fazer aquilo que eu conto lá no curso Evoluindo a 2, contratos, conversas. Vocês precisam conversar sobre o assunto e ter acordos claros. É a parte mais fundamental. Ah, Fá, mas quando a gente conversou, a gente brigou. É claro, é um assunto delicado e muito delicado, mas você precisa conversar até parar de brigar. Conversar até chegarem num bom acordo. Conversar através da intimidade emocional que eu falo lá no Evoluindo a 2. Conversar falando de que o meu desejo é esse, eu tenho dificuldade com isso, eu gosto mais disso, eu queria assim, eu tenho medo disso, quando você me cobra tanto eu sinto assim, quando você não me procura eu sinto assim, quando você procura, por quê? Se vocês não souberem, não falarem sobre o assunto, o que vai acontecer? Vocês vão imaginar o que o outro sente e o que o outro pensa. Imaginar o que o outro sente e o que o outro pensa é projeção emocional baseada na sexualidade. Então, as tuas primeiras experiências, o teu passado diz completamente qual é a qualidade da tua sexualidade. E o ideal qual é? Sexo, emoção e mente. As 3 energias estarem harmônicas. Então, bora aprender mais sobre isso nos próximos módulos? Até!